Evangelho de João, capítulo de número 1. Aqui pelo YouTube nós estamos com uma família que foi aqui da nossa igreja, a Alessandra, o Edgar e as filhas também, né? Eles estão morando hoje lá em Portugal, e estão assistindo o culto aqui com a gente. Deus abençoe a família do Edgar, da Alessandra. Eles eram lá de Jardinópolis, né, Mateus? Vizinhos ali da Sheila, do El, do Mateus, da Ju, e eles foram para Portugal já tem alguns meses e estão participando conosco lá. Eu não sei que horas era, mas ele falou que às vezes o fuso horário é 4 horas de diferença, 3, 4 horas. Então Deus abençoe a vida deles. Temos a Sandra também e a Esther. Vocês conhecem a Esther Baglioni? Quem conhece a Esther Baglioni? Mais famosa Giselda, ela está com a gente aqui também. Vamos lá, gente. Capítulo 1 do Evangelho de João. Eu quero ler apenas 4 versículos aqui nesse texto, para trazer a palavra do Senhor para nós. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra hoje. Hoje eu queria falar um pouco a respeito da dupla natureza de Jesus. A gente às vezes prega tantas coisas aqui, né? A gente prega às vezes palavras de exortação, a gente pega palavra de autoajuda, de milagres, mas eu queria falar um pouco, aproveitando essas semanas aí que antecede o Natal, eu falei da justificação, eu falei da graça, e hoje eu queria falar dessa dupla natureza de Jesus, né? Jesus, ele foi perfeitamente Deus, e Jesus foi perfeitamente homem. Deus, a gente sabe que desde a criação, nós vamos falar disso, como Deus, ele foi antes de tudo, e como homem ele veio e viveu 33 anos aqui entre nós e morreu pelos nossos pecados. Então basicamente, eu vou falar desses 2 assuntos aqui. O primeiro deles, eu quero falar sobre ele ser perfeitamente Deus. Ou seja, Jesus era Deus aqui na terra, né? O Deus encarnado. E para falar, eu vou usar o texto aqui, que eu acabei de ler para os irmãos. Então, no primeiro versículo, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa, né, a falar aqui sobre quem era Jesus. Ele vai falar uma expressão, uma palavra usada, verbo. E o que é o verbo? Né? O verbo pode ser traduzido aqui também pela palavra. Jesus era a palavra de Deus, ou a ação de Deus aqui na terra, né? E falando dessa questão do verbos, a gente tem 5 verdades que atestam que Jesus era Deus aqui na terra. Então nós vamos provar que ele era Deus e a gente vai provar que ele também era homem. Para provar que ele era Deus, a gente usou esse primeiro versículo, que está escrito: no princípio era o Verbo. Primeira característica aí que a gente tem de Jesus 100% Deus, ele é eterno. Por que ele é eterno? João usa a expressão, no princípio era o Verbo. No princípio do que, gente? Se a gente pegar Gênesis capítulo 1, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, fala que quando tudo começou, Jesus estava onde? Presente na criação do mundo. A gente vê que ele é eterno, ele não foi criado. Jesus estava no princípio, o Verbo já existia antes da criação do mundo. E o Verbo, diz a palavra do Senhor, que ele também era o Pai da eternidade. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, ele já existia. No princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia. Por isso que João usa a expressão que diz, no princípio era o Verbo. Primeira coisa que ele mostra então, que ele é eterno. Jesus não tem começo, não tem meio e ele não tem fim. Como Deus,
ele sempre existiu. Aliás, isso era uma crise que eu tinha quando era criança, né? E várias vezes eu pensava nisso, nessa fase de transição da infância para a juventude, nessa adolescência, eu tinha umas crises e eu ficava pensando, quem criou Deus? Você já parou para pensar nisso? De onde ele surgiu? Irmãos, essa resposta, ela está escrita de Gênesis até Apocalipse. Deus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Não é doido isso? Ele não teve um começo. Deus não teve um meio e Ele também não vai ter um fim. Ele é eterno. É difícil nós entendermos, a palavra fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não entende a eternidade. Por que a gente não entende a eternidade? Porque nós temos um começo, nós temos um meio e nós temos um fim. Quando a gente vê, ou com a perspectiva, melhor dizendo, dos nossos olhos para Deus, a gente não consegue traduzir isso, né? Porque nós temos essa linha de tempo. Nasce aquele bebê lindinho, maravilhoso, né? E depois vai crescendo, vai passando o tempo, ele envelhece alguns e acaba morrendo. Deus não, Ele não foi criado por ninguém. E a palavra fala que Jesus tem a mesma característica perfeita de Deus, que Ele também é um ser eterno. Mas não é só isso, Jesus também é um ser divino. A palavra fala em João, você só pode ficar aberto só nesse texto por enquanto. João 1, versículo 1 diz assim, né? Que Ele também é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas... Espera aí, eu falei divino, né? Eu pulei, é o de cima, tá? Ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Diz assim, o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes da criação do universo, o Verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. A gente tem que entender que a natureza é divina, mas eles são pessoas distintas. Quando Jesus é batizado, qual é a voz que vem do céu? Alguém se lembra dessa voz que vem do céu? A Bíblia fala, esse é o meu filho amado. E diz que nesse mesmo dia, a pomba veio também, que representava o Espírito Santo, e veio sobre também a pessoa de Jesus Cristo, para mostrar a perfeita trindade. Só que a gente tem que entender que Ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. A natureza de Cristo é aquela do Filho, que veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados. Mas de essência eles são somente um, em essência eles são um. Ao mesmo tempo que o Verbo é distinto do Pai, é igual a Ele, pois é da mesma substância. O Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Foi aquela resposta que Jesus disse a Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo, ainda você não sabe quem eu sou? Quem vê a mim, vê a quem? Ao Pai. Eles são um. Só que Jesus, quando veio aqui na terra, Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Quem se fez homem foi a pessoa de Jesus. Terceiro ponto para a gente mostrar que Jesus é 100% Deus, que Ele é um ser divino. João 1,1 fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e diz o quê? E o Verbo era Deus. Então nós temos que entender sobre essa divindade. O Verbo era Deus. O Verbo não era ou nem foi um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai, e investido por Ele com autoridade para redimir pecadores. O que a gente tem que entender é que Jesus não foi criado por ninguém. Ele não era um ser angelical assim como Satanás um dia foi. Ele não era. Jesus era o próprio Deus, Ele era um ser divino. Ele é Deus. O primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade e a personalidade e a deidade também de Cristo, ou seja, Ele é um ser divino. A deidade é isso, Ele é um ser divino. Nós vamos falar depois da natureza terrena dele de 100% homem, mas você vai ver nas características de Jesus quando Ele estava na terra, que Ele tinha coisas divinas. Quem conseguiu ressuscitar uma pessoa, a não ser Ele? Quem conseguiu curar um paralítico? Quem conseguiu curar cegos?
Quem conseguiu fazer milagres extraordinários? Somente Jesus. Jesus, como homem, ele passou o que a gente passou, mas ele também era 100% Deus. Em alguns momentos a gente vai ver que Jesus, ele conhecia a intenção do coração das pessoas que ele estava vivendo à sua volta, ou que ele estava ali lidando. Ele conhecia o interior do homem. Em algumas passagens do Novo Testamento, fala que Jesus, ele conseguia ver o que estava por trás das palavras da pessoa. Por que ele fazia isso? Porque ele era um ser divino. E é exatamente isso, irmãos, que levou ele para a cruz do Calvário. Quando os sacerdotes, fariseus, escribas daquela época, o motivo de levarem Jesus à cruz do Calvário é porque ele falava que ele era o Filho de Deus aqui na terra. E eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam a deidade ou a divindade de Jesus. Eles falavam assim, mas como que ele pode ser Deus se ele nasceu de José e Maria? Como que ele pode ser Deus? Como pode chamar um filho de Deus alguém que tem a carne humana ou a matéria humana? Eles não entendiam isso, essa divindade de Jesus, mas nós assim entendemos, João pretende que todo o seu evangelho seja lido à luz desse versículo, que os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Como eu disse, quem tem poder para fazer isso? Quando Jesus fazia milagres próximos aos seus discípulos, eles ficavam espantados. Quando Jesus concedeu a pesca maravilhosa para Pedro, quando Pedro carrega o barco ali com um monte de peixe, sabe o que ele faz? Ele fala, Jesus, eu não sou digno de estar diante da tua presença, porque ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus aqui na terra, e que ele era um ser divino, ele não era qualquer pessoa. As pessoas diziam, quem é este, que até o vento e os mares lhe obedecem? Esse é Jesus, um ser divino que veio aqui na terra, como diz na expressão, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Imagine, gente, o privilégio que esses discípulos tiveram, de ver Deus se encarnando na pessoa de Jesus aqui na terra. Alguns diziam, como Pedro também disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus que veio para nos salvar. Então ele é um ser divino. Jesus também, como perfeitamente Deus, ele é criador. Ele não foi criado, ele é o criador. No versículo de número 3 de João, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus participou de toda a criação, toda a criação. Quando a gente pega Gênesis e começa ali no capítulo 1, capítulo 2, de Deus criando todas as coisas, quem estava ali? O próprio Cristo. Fala que ele estava junto, e é o que João fala, Ele diz aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do verbo, da palavra, de Cristo. E quando a gente coloca, ou vê na Bíblia a expressão todas as coisas, você pode crer que foi todas as coisas. Quando a terra era sem forma e vazia, Jesus já estava presente. Mas quando Deus disse, haja luz, foi Cristo que executou. Quando ele falou que haja terra, que haja separação da terra e das águas, quando tem dia, quando tem noite, quando ele criou os animais, a natureza, Jesus estava presente. Então ele não é criatura, Jesus é o Criador. O verbo trouxe à existência as coisas que não existiram, o próprio Jesus. E é interessante, irmãos, que como Criador, ele cria coisas que ainda não existiram. Ele não é criatura, ele criou todas as coisas, Eu fico imaginando o poder da palavra de Deus, Quando ele fala, haja luz, mas da onde vai vir essa luz? Água, terra, natureza, os animais, as árvores frutíferas. Quando Deus faz ali Adão, que ele faz ali o barro, Jesus estava presente.
Quando Ele sopra o fôlego de vida, que vem ali o ruach de Deus, o sopro divino, fala que Jesus estava presente quando Ele criou todas as coisas. E nós temos que entender então que Ele é Deus, porque Jesus também participou de toda a criação, todas as coisas, né? Ele é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas, visíveis e invisíveis, terrenas e celestiais, foram feitas por Ele. Se você puder abrir comigo em Colossenses 1,16, rapidinho, não, se você tiver com a Bíblia de papel, não feche aí o texto, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 1, 16. Já achou aí, né? Porque até eu achar na minha Bíblia aqui. 1, 16. Diz assim a palavra do Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para quem que Paulo aqui está falando? Para a igreja de Colossos. Se a gente subir alguns versículos, a gente vai ver que ele está falando do Filho de Deus, de Jesus. Ele criou todas as coisas, visíveis e também as invisíveis. Aquilo que os nossos olhos não estão enxergando, também foram criadas por Jesus. Então nós podemos dizer claramente que Ele é o Criador. Se você puder abrir também Hebreus capítulo 1, versículo de número 2, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos pegar o 1 e o 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha o que ele diz agora, ó, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Quando o autor aos Hebreus, ou quando Paulo, ou qualquer outro escritor fala da pessoa de Jesus, ele se refere ao Criador também. Ele estava presente na criação. Jesus era 100% Deus. E dentro dessa perspectiva de perfeitamente Deus, eu vou para o último ponto aqui, que é o da autoexistência. Se você puder ver comigo em João 1,4, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus. Todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo. Sabe por que você está aqui hoje, irmão e irmã? Porque alguém te criou. Você não é como Jesus. Jesus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Por isso que torna ele 100% Deus. Eu e você não. Nós somos criaturas. Nós somos criados por alguém. Nós não temos essa vida em nós mesmos. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistência. O verbo não recebeu vida. Olha que interessante que diz aqui. Ele não recebeu a vida, ele é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus não foi criado, ele tem autoexistência, porque ele é a própria vida. Agora nós vamos falar, para terminar aqui, agora da natureza terrena. Ele era perfeitamente Deus, e agora eu vou provar também que Jesus, ele foi perfeitamente homem. Por que você está falando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos celebrar semana que vem o Natal, e o Natal fala do nascimento de Jesus.
a gente não comemora a data em si, 25 de dezembro Jesus nasceu, não. A gente comemora que o nosso Redentor nasceu. Como homem, como Deus, sempre existiu. Agora vai acontecer aquilo que Paulo fala, né? Que ele assumiu a forma de servo e ele habitou entre nós. Mas nós vamos ler aqui para que a gente possa entender. João 1, agora para o versículo 14, por favor, é a segunda parte da mensagem e eu não vou alongar aqui, eu vou ser o mais breve possível. Versículo 14 diz, de João 1, o Evangelho de João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até agora nós falamos da natureza divina, até agora nós falamos, Jesus era Deus, por quê? Eterno, ele era uma pessoa em essência igual ao Pai, mas distinta em natureza, ele era divino, ele era o Criador e ele era autoexistente. Agora muda a figura. Agora, o João aqui, ele vai falar sobre Jesus vindo à Terra, assumindo essa questão da natureza humana. E ele usa exatamente esse versículo 14 dizendo isso, e o Verbo se fez carne. Lembra que lá no Evangelho de Mateus, ele fala, olha, agora vocês vão ter, o que vai nascer de Maria é o Emanuel, que agora é o Deus conosco, é o Deus presente, mas não de forma espiritual, agora de forma carnal. A Bíblia fala aqui nesse texto que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de lado a natureza divina. Isso aqui é muito importante. Sabe que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, irmãos? Porque ele não tinha pecado. Porque quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Ele não tinha a natureza pecaminosa que eu e você temos quando nascemos. Não, Jesus, ele assume a forma humana, mas ele não deixa de lado a natureza divina. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está lá em Colossenses 2,9. A gente tem que entender que ele se faz homem, mas ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Por isso que ele é 100% homem, 100% Deus. Quando o Verbo se faz carne, ele então assume essas duas naturezas, a divina e a humana. Como humana, a gente sabe que Jesus teve sede. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele teve agonia, como eu e você temos na vida. Ele passou por momentos difíceis. Quinta-feira, agora no estudo, eu falei dessa natureza de Cristo humana, quando ele está no jardim do Getsêmani, e ele sabe que ele vai ser crucificado. A palavra de Deus que vem uma angústia de morte sobre ele. E essa angústia foi tão forte, e ele como ser humano sentiu essa angústia, que os poros dele, ao invés de sair suor, começou a sair sangue. E a palavra fala que como homem, ele diz o quê? Senhor, se for possível, que eu passe por isso, né, que eu não beba esse cálice. Que eu passe por isso sem beber esse cálice. Ou seja, afasta de mim esse cálice. Mas como Deus, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Como homem ele sofreu. Como homem Jesus chorou. Como homem Jesus passou por adversidades como eu e você enfrentamos na vida. Adversidades mesmo. Tem gente que acha que não, né? Que Jesus não passou, passou sim, Senhor. E fala que ele foi tentado em todas as áreas em sua vida. Isso é o que a palavra fala. Só que a diferença é que Jesus foi tentado e ele não pecou. E sabe por que ele não pecou? Para dar esse exemplo, para mim e para você. Jesus precisava ser tentado, gente? O que vocês acham? Eu creio que não. E por que Deus então permite ele ser tentado? Para ensinar a mim e a você. Há uns dias atrás eu preguei no culto de manhã sobre a tentação de Jesus. E ele foi tentado. Nessa tentação o diabo se levanta de maneira
cruel para destruir a vida de Cristo. Só que ele foi tentado, e por mim e por você, ele não cedeu à tentação. Ele venceu a tentação, mas ele foi tentado, porque ele era homem, ele assumiu a natureza humana. O verbo, que é Jesus eterno, pessoal e divino, ele teve a sua autoexistência, e o Criador esvaziou-se de sua glória, desceu até nós e vestiu-se da pele humana. Ele se fez um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eu gostei dessa expressão aqui, porque fala que ele foi semelhante a nós em tudo, menos em um ponto, que é o mais importante, no pecado. Jesus não pecou. Ele, como homem, ele resistiu às tentações, e ele não pecou. E justamente por não pecar, ele conseguiu oferecer um sacrifício perfeito por mim e por você. Sabe por que hoje você vai ter acesso ao céu? Porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Porque ele não pecou. Ele se fez pecado, mas ele não pecou. O que isso quer dizer, pastor? Que todos os pecados da humanidade estavam em Jesus. Mas o pecado da humanidade, não o pecado dele, porque ele não tem pecado. Mas ele sumiu esse pecado por mim e por você, e eu não quero falar muito sobre isso, porque eu já falei em outros cultos passados, mas eu quero dizer que ele pegou o seu pecado, ele não tinha pecado, e a Bíblia fala que nos últimos momentos ali, antes da sua morte, o pai, o abandona, e ele usa aquela expressão, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Sabe por quê? Porque ele se fez pecado naquele momento por mim e por você. Como homem ele sentiu o abandono, como homem ele sentiu a pressão. Como homem o pecado de toda a humanidade foi sobre a vida dele. E isso aí foi tão pesado, irmãos, que a palavra fala que quando Jesus estava sendo crucificado, a terra era 3 horas da tarde, da meio-dia às 3, veio uma densa trevas sobre a terra. E quando Jesus morre, a terra treme. E alguns que estavam ali acompanhando a morte de Jesus, apontando, dizendo, verdadeiramente ele era o Filho de Deus aqui na terra. Jesus era homem, e ele se fez pecado, mas ele não pecou por mim e por você. O verbo também, que era Jesus, ele trouxe a salvação para a raça humana, que diz aí no próprio João 1,14, que ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Essa expressão aí de graça e verdade não podem estar separadas. Em Cristo elas estão em plena harmonia. Graça, eu já falei para vocês o que é. É um favor que nós não merecemos. Quando Jesus está ali sendo crucificado, ele está cheio dessa graça humana, Ele trouxe a salvação para a raça humana pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, pela humanidade que ele tinha. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Essa semana eu falava sobre isso para uma pessoa que não é por mérito algum nosso. Eu não sou digno, não somos mesmo. Mas se eu fizer assim, assim, assado, eu vou para o céu? Não, foi aquilo que Jesus fez por você e não aquilo que eu faço. Não é mérito, não é por obras para que ninguém se glorie, é exatamente porque o verbo se fez carne, e ele foi até a cruz do Calvário, é por causa disso que você terá a salvação. A salvação veio, irmãos, porque Jesus se fez homem, senão a salvação não viria. Por que não viria, pastor? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos, exceto quem? O Emanuel, o Deus conosco, esse que assumiu, tirou a forma dele de glória lá do céu e assumiu a forma de servo, para morrer por mim e por você. E por fim, Jesus como perfeitamente homem, o verbo veio revelar a glória do Pai. É isso que diz na segunda parte aí do versículo 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diz aí a palavra, que nós vimos a glória como unigênito do Pai. Jesus é
exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus, Ele é a luz. Jesus é aquele que está acima de todas as coisas. A expressão que ele diz, né, a Filipe, dizendo: Filipe, você está tanto tempo comigo e ainda não sabe que quem vê a mim vê ao Pai? Ele queria dizer que ele veio aqui para revelar a glória de quem? Ao Pai, ou a glória do Pai. Irmãos, todos os milagres que Jesus fez, preste atenção nisso, todos os milagres que Ele fez, primeiro foi para testificar quem Ele era, todos os milagres. Por que Ele ressuscitou pessoas? Por que Ele curou enfermos? Por que Ele libertou endemoniados? Por que Ele fez tudo isso que Ele fez? Sabe por quê? Para mostrar quem Ele era. E outra coisa, para testificar a glória do Pai na vida dele. E eu termino a mensagem, como eu disse aqui, falando dessa natureza perfeitamente divina de Jesus e perfeitamente do homem, para dizer que nós temos que celebrar a Jesus na nossa vida. Eu falei de duas naturezas dele, para que a gente possa entender que tudo que somos, tudo que nós temos, é por intermédio de Cristo nas nossas vidas. Alguns dias à frente nós celebraremos o Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas eu quero dizer que é muito mais do que isso. É saber que o próprio Deus veio um dia aqui na terra. O próprio Jesus se fez homem aqui na terra, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Jesus veio, irmãos, para nos dar vida, e não só vida eterna, mas vida abundante aqui na terra. Jesus veio, Ele se fez homem, Ele abriu mão da sua glória para habitar entre nós, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dos homens aqui na terra. O nosso Redentor vive, Ele morreu por mim e por você, e como nós cantamos aqui em várias canções, e Ele vai voltar um dia, Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e está bem próximo isso de acontecer. A palavra no Antigo Testamento falava da vinda de Jesus, Ele veio. O Novo Testamento fala da segunda vinda de Jesus, e Ele vai vir, você pode ter certeza disso, para que juntos nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção, consegue? Vai sair? Amém. Nós vamos cantar uma canção, e depois nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Mas eu queria dizer, irmãos, através dessa palavra aqui, que Jesus era Deus, e Jesus foi homem um dia. E graças a Jesus, ele se criou, Ele veio como homem, Ele assumiu a forma de servo, Ele teve essa matéria aqui humana como eu e você temos, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso ao trono do Pai. No dia em que Jesus morreu, a palavra fala que o véu foi rasgado, e hoje nós podemos adentrar na presença do Senhor. Então o que Cristo fez foi por mim e por você. O que Cristo fez foi algo maravilhoso e tremendo, e Ele continua fazendo isso por mim e por você no dia de hoje. Mas foi graças à vinda dEle aqui na terra, que nós teremos um dia a oportunidade de entrarmos na vida eterna com o Senhor. Amém? Ele não só perdoa os seus pecados, mas Ele te dá livre acesso a Deus, e Ele também te dá a vida eterna com o Senhor. Vamos cantar? Amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Engrandecemos o Teu nome, Jesus. Tu és o Filho de Deus que veio a essa terra. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o início, o fim de todas as coisas. Glórias ao Teu nome, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória. Glória a Deus. Cristo em ti se
esse nome é o nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Será que você pode dizer isso? Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Tu és bendito entre nós, Jesus. Tu és, Senhor, bendito. Glórias a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de glória a Deus. Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que canção linda. Glória a Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Nós bendizemos a ti, Jesus. Tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores. O Senhor está vivo, Jesus. O Senhor está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós aqui na terra. Nós declaramos que o teu nome está acima de todos os nomes, e diante de ti, Jesus, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus um dia. Todos os reinos dessa terra se prostrarão diante de ti. O teu nome está acima de todos os nomes, Jesus. O teu nome é maravilhoso, o teu nome é eterno, o teu nome, Senhor, está acima de todos os nomes dessa terra. Jesus, nós exaltamos o teu nome nessa noite. Nós pedimos, Senhor Jesus, traz salvação entre nós aqui.
Que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga salvação entre nós, Jesus. O Teu nome é poderoso para salvar, o Teu nome é poderoso para libertar, para restaurar vidas. Jesus, nós Te entronizamos aqui, nós declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Confessamos que o Senhor veio em carne, habitou entre nós e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, Jesus. Só o Senhor é Deus. Que o Senhor seja entronizado entre nós essa noite. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja, os que estão em casa, os que estão presentes. Que essa graça do Senhor, que essa bondade do Senhor seja derramada sobre cada uma das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Nunca é tarde para você se entregar a Jesus, nunca é tarde. Jesus era Deus, Ele foi Deus, Ele é Deus, mas Ele veio aqui também entre nós. Ele se fez carne para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ainda há tempo de você entregar a sua vida a Jesus, amém? Dê um abraço em quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Deus abençoe.